jamais ouvi tua voz, é por isso que aqui estou. Ao povo teu falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Que não tem fim, e o poder que o Espírito Santo dá, ele é real e ainda entre nós está. Pois quem quiser fluirá dessa doce porção, e no interior águas vivas fluirão, águas vivas fluirão, águas vivas fluirão. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Minha voz há de te exaltar mais e mais. Hoje sou feliz como nunca jamais eu pude ser. Oh Senhor, como posso calar minha voz? Ela expressa o que existe entre nós, o que existe entre nós. Deus de amor, Deus de amor. Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pela cantora Denise. Louvamos a Deus porque você está conosco nessa manhã de sexta-feira, hoje exatamente 3 de maio. Hoje é o dia do administrador de pessoal. Parabenizamos a todos esses profissionais que trabalham na seleção e também na administração de funcionários, de empregados de empresas. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez o pastor Antônio Júnior trazendo a continuidade do estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Você deve estar acompanhando esses estudos sempre às quintas-feiras. Nós ministramos esse estudo lá em nosso templo. E eu espero que você mais uma vez abra o seu coração, esteja receptivo para receber outra vez a palavra de Deus. Antes, gostaríamos de convidá-los para que estejam conosco participando dos nossos cultos. A nossa igreja evangélica congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, como eu costumo dizer, no início da Avenida Brasília, no Giradouro ali no início da Avenida Brasília. E nós temos escola dominical sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às segundas-feiras à tarde nós temos ciclo de oração das senhoras, de 14 às 17 horas. Nós temos também às terças-feiras culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico
como você está recebendo durante esses dias aqui. Portanto, será um prazer recebê-lo juntamente com a sua distinta família. Quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior trazendo a continuidade desse importante estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. É que Deus fez isso sem sacrificar a sua justiça, sem colocar em xeque as exigências da lei. E quando Paulo diz, mas agora, ele está afirmando que nesse tempo a justiça entrou em vigor. E essa justiça que entrou em vigor vai prosseguir. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo enfatiza e reitera o que já havia dito no capítulo 1, versos 16 e 17. Ele está enfatizando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que tem fé. E ele acrescenta então o objeto da fé, Jesus Cristo. Então a salvação, irmãos, é outorgada a todos aqueles e somente aqueles que põem a sua fé em prática, ou seja, os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. William Hendricks, que é um comentarista de um comentário exegético, ele coloca a justificação aqui como aquele ato gracioso de Deus, por meio do qual, sobre a base unicamente da obra de mediação efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador, e este aceita o benefício com um coração crente. Então perceba, irmãos, entendamos que a justificação não é uma questão de obra que você faz e que você adquire, mas a justificação é uma questão de imputação. Ou seja, Deus atribui, Ele computa a culpa do pecador a Cristo, sendo a justiça de Cristo imputada no pecador. Vamos lá para entender. Cristo não merecia morrer porque Ele era justo, santo, puro. Amém? Deus imputou o meu pecado nele. Você não merecia ir para o céu. Por quê? Porque você é impuro, você é depravado, você é pecador. Mas aquilo que Deus fez em Cristo, a justiça de Cristo, recebendo o pecado, Ele agora imputa aquela justiça no pecador. Nem Cristo merecia morrer, nem você merecia viver. Mas Cristo tomou a dianteira e tomou o pecado e morreu no meio do seu lugar. Amém? Justificação. Ele imputa a justiça de Cristo em nós. Aleluia. Só que, uma vez que Ele imputou a justiça em nós, e nós, então, tendo essa justiça imputada, não é? A santificação, ela passa a ser uma questão de transformação. A justiça foi imputada em você, você é crente, você crê em Cristo Jesus, amém? A sua vida agora é de se assemelhar com o Senhor. E se assemelhar com o Senhor é o que a gente chama de processo de santificação. Você já é justo, ou melhor, declarado justo. E por essa declaração agora, a vida transformada, regenerada, convertida, você passa agora a viver uma vida de semelhança ao seu Senhor. Você busca todos os dias
a ser igual a Ele, nos atos, no culto, na adoração, em todas as coisas. Santificação. E essa santificação, essa transformação, acontece justamente de uma forma sinérgica, você e o Espírito Santo. Então, de forma gratuita, Ele te salva, imputa a justiça de Cristo em nós, e tudo isso por sua graça, favor imerecido, como sempre nós ouvimos, mas que é o amor de Deus direcionado para o culpado, assim como sua misericórdia é esse amor direcionado para os que estão em miséria. A palavra redenção, então, ela vai ocorrer no texto e em outros, no sentido de indicar livramento. Então, por meio do pagamento de um resgate, da culpa, do castigo e do poder do pecado, Jesus, a quem Deus designou para ser o meio de quem o plano de salvação será concretizado. Então podíamos perguntar a Paulo da seguinte forma: como se deu isso? Ou seja, como se deu esse pagamento? Pelo derramamento de seu sangue, um sacrifício que remove o pecado, o que ele chama de propiciatório. E a ideia aqui é que pelo derramamento do sangue, no lugar daqueles que ele veio salvar, e assim a ira de Deus é removida do pecador. Verso 26, 27 e 28. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus, onde pois a jactância, lembre dos judeus, por que a vanglória? Por que estão se vangloriando? Não é? Foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aqui, irmãos, entra um elemento importante. Se havia a dúvida agora gerada por Paulo aos leitores sobre como se processa a cobertura dos eleitos de seus pecados, Paulo responde que o elemento essencial é a fé. Eu creio que Cristo Jesus, ao sacrificar, Ele levou sobre si os meus pecados. Então Ele cobriu-me. Amém? Tanto para os da antiga dispensação, quanto para os da nova dispensação, tanto para os que creram, quanto para os que crerão. A fé sendo então um elemento essencial para a concretização da salvação. Ela é às vezes então até mesmo confundida. Muitos confundem a fé, que se desdobra em acreditar numa imagem, numa pessoa, ou mesmo numa divindade invisível ou imaginária. Essa fé, a gente a qualifica como subjetiva. E a fé popular, é uma fé popular que todos os que não produzem frutos têm. Exemplo, a fé subjetiva é aquela fé que faz com que as pessoas se dobrem os seus joelhos diante de uma imagem de escultura e ali coloca as suas oferendas, ou acende vela, ou coloca flores, ou faz qualquer coisa, ou a mesma promessa. Essa é uma fé subjetiva. Ela está alicerçada apenas numa crendice, mas aquilo ali não produz frutos. Que frutos são esses? De santificação. É até mesmo visível que quando você sai daquele momento ali, você volta às suas práticas na sua vida. Não há arrependimento, não há santificação. Mas quando essa fé ela é objetiva, Paulo vai dizer que essa fé é uma fé eficaz, é uma fé que está alicerçada em Cristo, e que a prova disso é que essa fé em Cristo Jesus, uma vez que você se converteu, ela passa a produzir frutos de santificação. Ela transforma a vida do homem.
tornando ele uma nova criatura. Ele nasce de novo. É pela fé que uma pessoa é justificada, a parte das obras da lei. Então, irmãos, o que a gente conclui é que agora já se revelou a justiça de Deus, que foi atestada pela lei dos profetas. E aí a gente podia perguntar, qual então? É que agora não há culpa, pois pela fé em Cristo Jesus, todos os que creem são perdoados. Isso quer dizer, irmãos, que Cristo, Ele já fez a obra necessária. Você não precisa mais levar um cordeiro morto, aspergir o seu sangue nos utensílios, cortar em pedaços e colocar numa bandeja, e ali tocar fogo, porque isso é um sacrifício morto. O nosso sacrifício, ele é vivo, amém? Ele é espiritual, porque Cristo já fez o que era necessário, Ele já se sacrificou. Mas não só isso, Ele não ficou lá morto, porque quando levava-se os animais e tocava fogo, lá ficava o animal morto, ele não voltava. Mas o sacrifício perfeito, prefigurado, simbolizado em Cristo Jesus como o cordeiro perfeito, o cordeiro pascual, ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou e está vivo à destra de Deus, aleluia, e está em nosso meio pelo seu Espírito. E é por isso que nós então, irmãos, oferecemos o sacrifício vivo. Cristo ressurge do mundo dos mortos, e o mesmo poder que opera na sua vivificação, ou seja, o poder que operou na ressurreição de Cristo, é o mesmo que opera na nossa vivificação. Operou para tirar Jesus dos mortos, amém? É o mesmo poder que opera em nós para nos vivificar. E é o mesmo poder que será usado quando Ele vier e a terra e o mar dará os seus mortos, aqueles que vão ressurgir. É o mesmo poder, amém? E pelo que a gente entende aqui, o que Paulo está dizendo, esse mesmo poder que fez ressurgir Jesus, que vai ressurgir os mortos, é o mesmo poder que transforma um pecador num crente. É o Evangelho, o poder de Deus. Então Cristo se revela como o cumpridor da maior missão de resgate do mundo. Cristo nos resgatou do inferno, do império das trevas, da potestade de Satanás. Ele arrebatou, quebrou, destroçou as algemas que nos prendia. Tirou-nos da escravidão com mão forte e poderosa. Éramos escravos, escravos da carne, escravos do mundo, escravos do diabo. E Ele nos tornou livres. Em Cristo nós somos livres. Nós estávamos mortos. E o que fazia com que nós estivéssemos no estado de morto era por causa dos nossos delitos, por causa da nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados. E Ele nos deu vida. Estávamos perdidos, errantes nesse mundo, mas Ele nos achou, aleluia. Ele nos achou. Cristo verdadeiramente nos tornou livres. E Ele então é nosso Senhor, é o Senhor da igreja. Isso quer dizer, irmãos, que a fidelidade a Deus é o que move a igreja. Mesmo em meio a todo cenário contrário. Mas aquilo que Deus colocou em nosso coração, a fé, jamais será retirada.
É ela que nos conduz ao triunfo. É por meio dela que vivemos e entendemos o chamado a ser crente. Pela fé somos justificados e temos paz com Deus. Pela fé estamos hoje aqui em um culto de doutrina. Pela fé enfrentamos esses dias e pela fé nós vamos vencer. Aleluia. Porque nós venceremos não por nós mesmos, mas por Ele. É Ele que já ganhou. É Ele que é o vitorioso. E se é Ele que é vitorioso, quem está com Ele é vitorioso. Irmãos, ser um eleito não é vaidade, nem motivo de soberba, mas é obediência ao próprio Cristo. Finalizo apelando para o arrependimento. Façamos uma análise de vida. Façamos uma análise de ministério. Façamos uma análise de relacionamentos. E isso é algo individual. O que é que tem marcado a sua vida? O que é que você tem feito? O que é que você tem mostrado? A sua vida, que livro eu posso ler dela? Sua vida é marcada pelo amor às coisas deste mundo e seus deleites? É isso que a sua vida marca nesse mundo? É isso que de fato tem demonstrado? Eu ouvi uma frase faz alguns dias, e essa frase ela tem me perturbado, graças a Deus. Conversando com uma pessoa, e sempre quando a gente conversa com outro teólogo ou outra teóloga, a gente fala teologia, a gente fala sobre pregação, a gente fala sobre grandes pregadores. E ela me disse uma frase que me marcou. Ela disse: eu gosto de ouvir o pregador fulano de tal, porque quando eu ouço ele pregando, eu tenho a sensação de que ele saiu da presença de Deus e veio entregar a mensagem. E isso tem me perturbado. Porque mesmo que eu queira ser igual, eu não posso ser, a não ser que Deus dê graça. E é por isso que eu fico essa perturbação é boa para mim, porque faz com que eu então busque mais, ou pelo menos chore por não estar buscando mais. Com essa analogia, irmãos, eu quero dizer o seguinte: se perturbe também, se o livro da sua vida, as maiores páginas são carnais ou espirituais. Se o que você é em casa, na rua, na escola, na universidade, no trabalho, reflete mais Cristo ou a sua carne, ou os pecados. Porque se não houver arrependimento, porque essa é a ordem, a sua salvação não será confirmada. Você não terá a certeza que participará do grande banquete com Cristo. Você não vai receber a coroa da vitória, a pedra branca, o novo nome. Mas se a sua vida for marcada pelo arrependimento, e a sua vida, o seu livro, reflete mais as coisas de Deus, aí seu nome está lá no livro da vida. E aí você vai banquetear com Cristo. E aí você tem a coroa da vitória, a pedra branca, o novo nome. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque a justificação pela graça
é mediante a fé. Isso quer dizer que não há nenhuma participação nossa, para que nós não venhamos a vangloriar. É dom do Senhor a fé. Mas precisamos entender isso, Senhor, de forma mais profunda. E essa profundeza não é apenas intelectual, Senhor. Nós não precisamos disso. O Senhor sabe mais do que eu. Mas essa certeza deve acompanhar-se com a vida de arrependimento. O mundo não nos satisfaz, ou não deveria nos satisfazer, Senhor. Tende misericórdia, derrama da Tua graça e confirma a nossa salvação, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja um sentimento de repúdio do pecado em nosso coração e em nossa mente. Que haja, de fato, Senhor, que nós não venhamos a nos amaldar, que nós não venhamos a ser complacentes, mas que nós venhamos a nos incomodar com o pecado que insiste em nos envergonhar e querer a nossa derrota. Pai, em nome de Jesus, que a santificação seja algo preponderante na nossa vida. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por tudo que recebemos nessa manhã e eu espero em Deus que você tenha sido enriquecido, tenha sido edificado, seu coração esteja alimentado por esta palavra. Mas não perca, esteja conosco na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, há um templo evangélico. Se você reside em Campina Grande e quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada no bairro José Pinheiro, ali confluência com o Parque da Criança. E nós esperamos tê-lo conosco em um dos nossos cultos. Escola Dominical às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas, às terças-feiras culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com toda a sua distinta família. Quero deixá-los agora no encerramento do nosso programa com a cantora Denise louvando a Deus com mais um hino inspirado para a sua edificação e para o seu conforto espiritual. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, mesmo em dias maus. Perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens.